galera do quinto ano! Estamos aqui mais uma vez para uma semana de estudos em língua portuguesa. E essa semana nós vamos estudar questões voltadas para a Prova Brasil. Aquela provinha que a gente sempre faz quando chega no quinto ano, no final do ano, para ver como estamos nos desenvolvendo, como construímos a língua portuguesa e a matemática ao longo do ensino fundamental, beleza? Então, estão preparados? Mas antes de começarmos, vamos aqui ver qual a mensagem que a professora Tatiane trouxe para vocês hoje. Vamos lá? A mensagem diária de hoje é essa. Vamos ler junto comigo? O maior sonho dos pais é que seus filhos se tornem pessoas realizadas, capazes e bem-sucedidas. Crianças que recebem incentivo da família se tornam alunos mais dedicados e conscientes. Que bom que você veio! Então, papai, mamãe, para que suas crianças se tornem pessoas realizadas, capazes e bem-sucedidas, comecem a incentivá-los para que eles se tornem mais dedicados e conscientes. Estamos aqui muito alegres com a sua presença do outro lado da telinha. E vamos continuar nossa aula com a hora da leitura. Nossa corujinha já está aí, ó, bem rápida, lendo o livro. Vamos terminar primeiro que ela? Vem comigo. Trouxe hoje para vocês um texto de Ana Rita Rios e ilustrações de Rafael Viana. O nome do nosso livro hoje é Feijão com Berço de Algodão. A nossa autora de hoje fez uma dedicatória. Lembrem que esse livro é da coleção Mais Pike, em que ela sempre vem com uma dedicatória da autora. Ela diz o seguinte: dedica a Deus, que cuida da gente, a mamãe de Ana Rios, minha eterna professora, que me orientou quando fiz pela primeira vez a experiência do feijão. Então aqui é carregado de afetividade, porque ela dedica esse livro, como todos, primeiramente a Deus e depois para a mamãe dela, que também foi uma professora, que foi a pessoa que deu um leque de experiências para ela escrever o que tem aqui nesse livro e que vocês vão conhecer agora. E eu tenho certeza que você aí de casa já passou por essa experiência do feijão. Vocês vão só relembrar agora. Vamos lá? Damião vivia o tempo a sonhar, a imaginar coisas novas. Ele gostava de experimentar tudo que nascia em seu pensamento. Olha o Damião. Curioso e perguntador, não faltava a nenhuma aula na escola. Ouvia atentamente tudo que a professora falava. Brincava no rio, mergulhava aqui, subia acolá. Ele morava à beira do rio Acaraú, no interior do Ceará. Assim, todos os dias sentia aroma de mato e o cheirinho de terra molhada. Um dia, ao final da aula de ciências, a professora propôs um curioso experimento. Cada criança vai separar um copo e dentro dele colocar uma semente de feijão para descansar em um floco de algodão. Vamos observar o que vai acontecer dentro de alguns dias. As crianças observavam atentas as falas da professora, com os braços apoiados na carteira da escola. Damião quase não piscava o olho, com um brilho diferente no olhar. Ela explicava cada detalhe. Todo dia vocês irão aguar um pouquinho a semente, depois colocar na janela de casa para receber o calor do sol, ficar forte e germinar, como vocês podem perceber aí nessa imagem na telinha. E assim Damião fez. Todos os dias, quando chegava da escola, ia logo observar como estava a sua experiência. Bem de perto, de um jeito manso, olhou sua semente e pensou consigo mesmo: vai nascer pé de feijão ou rama de algodão? Cada dia que passava, surgiam mais dúvidas no pensamento do menino. No dia seguinte, Damião acordou cedo. O sol já esquentava. O galo anunciava por ali que o astro-rei despertava mais feliz naquele dia. Contudo, na janela da sala, no experimento de Damião,
nada havia mudado. Recostado à mesa de jantar, um pouco cabisbaixo, o menino não compreendia aquela demora. Um dia, num domingo ensolarado, meio que ainda dormindo, Damião foi até a janela e olhou de perto aquele berço. Ficou surpreso ao ver a casca quebrar, igual a de um ovo quando nasce um pinto. Mas nem sinal de broto de feijão. Surgiu foi algo esquisito, um magro e esverdeado rabinho. Parecia o rabo de uma lagartixa. O menino ficou desapontado. Um pé de lagartixa? Eita, que nasceu foi tudo errado. Damião cismou, andava para lá e para cá, não estava achando nada engraçado. E lagartixa nasce do pé de feijão? Essa aula não assisti não. Sua imaginação parecia o vento, espalhava lagartixa por todo lugar. Pensava na perda de tempo, enquanto o bicho verde dava cambalhotas em seu juízo. Mas ora, o que ele não sabia era que aquilo ali, na verdade, não era uma lagartixa, mas a raiz do feijão. A partir de então, todos os dias ele esperava e assistia a outra grande novidade. Foi então, numa manhã, que surgiu um lindo brotinho que o orvalho respingou. Despontava ali a primeira folha, despertando o brilho nos olhos como estrelas do pequeno Damião. Era a vida que lhe surgia, agora tinha que cuidar dela. O menino aprendera assim uma lição. Tudo tem seu tempo certo de acontecer, assim como o sol e a lua, o inverno e o verão, e o tempo da borboleta sair do casulo. É preciso respeitar e esperar a natureza, pois toda forma de vida vem dela, até aquele pezinho de feijão. Rabo de lagartixa, floco de algodão. Para quem achou essa história divertida, Damião faz uma sugestão. Adicione em um copo algodão, semente e carinho. Vamos fazer a experiência do feijão? Você aí de casa, gostou da nossa história? Então que tal, mesmo que você já tenha feito a experiência do feijão algum dia, repeti-la? Compartilha ela com teu irmão, com tua mãe, com teu pai e começa a observar de uma forma diferente todas as fases que ele passa até se transformar em um pé de feijão. Anota tudo em um papel e depois você vai ver a evolução do pezinho de feijão. Pense em você, você também pode fazer essa evolução nos seus estudos, na sua vida, anotando tudo que você já conquistou e já cresceu até aqui, beleza? E agora a gente vai para onde? Para o nosso gênero em foco. E se você percebeu, no nosso slide lá em cima tem o quê? Nós temos aqui, ó, a gente vai trabalhar hoje contos, reportagem e poemas. Vamos trabalhar de um por um. E o primeiro que a gente vai trabalhar é o conto. Você com certeza já está, ó, careca de saber esse gênero. Então a gente vai só passar por ele, vou apresentar o conceito e um mapa conceitual que vocês sabem que eu gosto muito, é muito bom trabalhar e vocês vão relembrar, beleza? O que é um conto? Vamos lá. O conto, leia junto comigo, é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. Uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Então, vocês já viram que uma das características mais marcantes de um conto é que ele é um texto curtinho, é um texto breve, tem um narrador que pode ser presente, participante ou observador. Tem outro tipo de narrador que eu vou contar já já para vocês. Ele vai contar a história e essa história ela vai ser desenvolvida dentro de um enredo, que vocês vão já saber o que é também. Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos. Nós temos os contos realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas. Então o leque é bem grande dentro de contos. E vocês com certeza já passaram por todos eles. Os que são mais trabalhados são os contos de fadas, até o ano que vocês estão. Mas hoje nós vamos ver vários desses aí, tá bom?
Vamos agora para o nosso mapa conceitual. Deixa eu ver se eu consigo escrever agora, né? Aqui, onde é que eu tô? Bom, nós temos aqui os elementos de um conto, certo? A gente tem personagem, não estou sabendo usar a caneta mais, a pessoa passa um tempo sem usar e fica sem treino. Nós temos aqui personagens, temos enredo, narrador, tempo e espaço. Por que você falou assim, professora, nessa ordem desarticulada? Lembram que a gente já trabalhou esse gênero e a gente deu um nome para poder lembrar dele? Pente. Então eu falei o P de personagem, o E de enredo, o N de narrador, o T de tempo e o E de espaço. Mas o que são os personagens? Bom, os personagens dentro de um conto são aqueles que constituem os seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e agir, certo? E o enredo? O que é o enredo? O enredo é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. Que encadeamento, professora Tatiane? Bom, nós temos a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Na introdução, a gente tem o começo da história. Bem, na introdução é apresentada a história e geralmente a gente tem o conflito, a apresentação do conflito. No desenvolvimento é a parte que a gente desenvolve esse conflito apresentado lá na introdução, que a gente também chama de situação inicial. Depois nós temos o clímax, que é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o seu ápice. É nesse momento que a gente fica naquela expectativa de saber o que vai acontecer. É um momento de decisão. E o desfecho é a solução do conflito instaurado. É aqui que a gente já sabe o que aconteceu, é o fim da história, tá? Depois do enredo, a gente tem um narrador. Funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, o ouvinte. Esse narrador, ele pode vir de 3 maneiras. Nós temos o narrador personagem, que ele narra em primeira pessoa e ele participa da história, então ele vai vivendo junto com os personagens, os outros, a história. A gente tem um narrador observador, é aquele que relata os fatos e observa em terceira pessoa, porém, ele continua sem saber o final, ele vai vivendo aí, porque ele vai observando e contando o que ele está observando. E temos o narrador onisciente. Esse narrador, gente, ele observa, ele sabe e revela tudo sobre o enredo. Ele já sabe o final da história, tá? Então ele está ali contando, observando, mas já sabendo o que vai acontecer no final, beleza? E depois do narrador a gente tem o tempo. O tempo, ele retrata o momento em que ocorrem os fatos. Temos 2 tipos de tempo. Temos o tempo psicológico, que é aquele que as pessoas estão pensando em uma situação que já aconteceu ou pensando em uma situação futura. E temos o tempo cronológico, que é o mais comum, onde tem o início, o meio e o fim cronologicamente, manhã, tarde, noite, certo? Depois do tempo, a gente tem, enfim, o espaço, que é o lugar onde se passa a história, certo? Pode ser numa floresta, pode ser em um restaurante, em um bar, vai depender do conto. E geralmente é só um lugar, porque é uma história breve, uma história curta. Então, todo mundo já está aí craque nesse gênero de novo, certo? Eu aconselho vocês a fazerem um mapa conceitual como esse que está na telinha de vocês. Novamente, coloquem um lugar que vocês estejam todos os dias para vocês irem memorizando tudo em relação ao gênero, beleza? Então, vamos agora para a hora da atividade, onde a gente vai, na prática, desenvolver o que a gente acabou de estudar. E antes de colocar as atividades para vocês, vamos ver as habilidades da Prova Brasil que a gente vai trabalhar agora, nessa aula. Vamos trabalhar o descritor 1, que é localizar a informação explícita em contos e reportagens. E sim, vamos trabalhar a informação explícita hoje em contos e na mesma aula, ou talvez na próxima, depois do nosso intervalo, reportagem. Mas vamos trabalhar a informação explícita, aquela que você encontra no texto, sem precisar fazer uma interpretação mais longa, tá bom? D8, reconhecer a relação de causa e consequência em poemas, contos e tirinhas. Essa é a habilidade, porém hoje vamos trabalhar com poemas e
contos, não vamos trabalhar tirinhas, tá bom? Então, preparados aí do outro lado? Então, presta bastante atenção, porque a gente vai trabalhar bastante agora, tá? Nosso primeiro conto, que nós já trabalhamos ano passado, vocês conhecem, eu espero que sim, chama Histórias para o Rei. Eu vou ler aqui e vocês acompanhem aí de casa, tá bom? Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia, olha o conflito aí, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Carlos Drummond de Andrade. Vamos analisar aqui os elementos desse conto? Olha só. Aqui a gente tem o quê? Diz aí para mim de casa. Exatamente, a gente tem o título. E aqui, o que a gente tem? A gente tem a situação inicial. Aqui é a introdução que a gente falou agora há pouco, tá? Nesse momento aqui a gente tem o conflito gerador. Lembra que eu falei, olha aí o conflito? Quando a rainha vai lá se queixar para o rei. Aqui a gente tem o clímax, o momento mais alto, o ápice da história, que ele vai ter que escolher se ele conta meia história, se ele vaza dessa função. E, enfim, o desfecho, que não foi muito bom para ele. Ele foi substituído por alguém, beleza? E aqui o que a gente tem com essas setinhas, professora Tati? Nós temos os personagens. Temos o rei, a rainha e o narrador, que é personagem, porque ele está participando da história, beleza? Aqui também a gente tem umas relações de causa e consequência. Se você for pensar aqui nessa parte, que eu não estou sabendo mais usar a caneta... olha aqui. Deixa eu tentar aqui. Ó, aqui. Fiquei... Meu Deus, me ajuda. Fiquei triste, ó. Tá difícil aqui, viu, Amanda? Aqui nessa parte que eu risquei aqui para vocês sem saber, fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Fiquei triste. Por que ele ficou triste? Porque não sabia inventar meia história. Então, aqui a gente tem uma relação de causa e consequência. Também temos em outro trecho, minha insuficiência desagradou e fui substituído. Não. Quando a rainha foi falar que ele estava exagerando e o rei foi lá dizer para ele diminuir, tá? Por que ele pediu para ele contar meias histórias? Porque a rainha foi lá reclamar que ele estava exagerando, beleza? Então fica ligado que agora a gente vai mesmo para a prática com perguntas e você vai escolher aí as alternativas corretas. Próximo texto, vamos ler. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Percebam aí que ele já começa contando, participando da história. Então aqui a gente tem um narrador personagem, tá? Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, via através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com um livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele. Então, vem cá comigo. Olha, gente, esse conto aqui, ele está falando de um menino, um garoto,
que estava comentando sobre o arrependimento de ter ido à escola e ter deixado de ficar brincando com os colegas lá no morro e no campo. E ele vê tudo isso como liberdade. Ele coloca o Morro do Livramento, o papagaio, tudo colocando que lá ele estava em liberdade, podia brincar, podia fazer o que quisesse. E dentro da escola, não. E, na verdade, ele estava de castigo na escola. Vocês sabiam? Para ele era um castigo ficar na escola. Ele comentou isso com o Raimundo, que era o coleguinha dele, e o Raimundo pediu para ele não dizer isso. Aqui a gente tem só um pedacinho do conto para a gente poder trabalhar nossas habilidades. Então, vamos lá. Ó. Aqui é o quê? Escola é o local onde se passa a história, é o espaço, beleza? Coloquei aqui também que nós temos a presença do narrador, personagem, e do Raimundo, que é outro personagem, tá? Perguntas? No trecho transcrito, o narrador personagem é um menino que relata. Vamos lá. Ele relata as dificuldades que experimenta nas aulas de leitura e gramática? Não, ele não chega nesse ponto, ele só diz que estava lá. B. Suas emoções em um dia de escola? Ele falou mais de quando ele fica liberto, querendo brincar, porque ele queria era estar brincando com os amigos do que da escola. C. O desespero por não possuir um papagaio de papel tão soberbo como aquele que via no céu? Não, também não. E letra D, que é o que nos resta, os temores de ficar de castigo sentado, os livros no joelho? Exatamente. Ele fala disso, que ele está lá de castigo, sentado com um livro de literatura e gramática no joelho, querendo estar lá no morro brincando. Beleza? Segunda questão. Quem eram os personagens no trecho que acabamos de ler? Quem eram? Eu falei para vocês. Vocês lembram? Era Raimundo e o papagaio? Não. Era o papagaio narrador? Também não. Era o narrador e o observador? Nós temos um narrador personagem, não um narrador e um observador. Letra D, o narrador personagem e o Raimundo, que era o amigo do nosso narrador, beleza? O que tinha nos joelhos do narrador personagem? Lembram aí? Tinham 2 livros. Quais eram os livros? Vamos ver aqui no texto. Sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e gramática nos joelhos. Qual a alternativa que me diz isso? Letra A tem matemática, não é? Letra B também tem matemática. Letra C, geografia, o que nos leva à letra D, leitura e gramática, explícito no texto, como eu acabei de provar para vocês, tá? O menino se confessava arrependido de ter vindo. Por quê? Relação de causa e consequência. Por que ele estava arrependido de ter vindo? A. Os outros meninos vadios passariam a chamá-lo de bobo? Não. Os meninos, ele não mencionou isso no conto. Não gostava que os outros meninos empinassem seu papagaio de papel? Também não sabemos se o papagaio era dele. C. Preferia ter ficado com os outros meninos a brincar na rua? Ou D. Tivera de cumprir a promessa de que viria, feita a Raimundo? Isso não foi mencionado nesse pedaço do conto, então não pode ser a letra D, o que nos leva à letra C. Preferia ter ficado com os outros meninos a brincar na rua. Tá certo? Vamos para o nosso próximo conto, que tem o título Luande e a Mãe dos Pássaros. Estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile. O que será que é Mirabile? Onde mora um menino que gosta de pássaros. Gosta tanto que chega a sonhar com eles, imaginando-se em revoada no meio das aves. Uma noite, um pássaro opala veio pousar no sono do menino. Então, Luande, é você, o menino que aprecia passarinhos? Chamam-me Luande e todos sabem do gosto que tenho pelos pássaros. Mas por que a beleza visita os meus sonhos? Meu nome é Manhã. Eu sou a mãe de todos os pássaros que você pode imaginar. E vim lhe pedir um favor. O pássaro opala falou a Luande que naquela época do ano, em dias de muito sol, apesar de Mirabile ser uma cidade florida, olha, Mirabile é uma cidade, os passarinhos não conseguiam encontrar alimento com fartura. Assim, os colibris, que passavam o dia buscando o néctar das flores, dependendo dele para dar velocidade às suas asas, eram os que mais padeciam. Acompanho todo o tempo o voo dos beija-flores, disse o menino amanhã.
Imagino que eles gastem muita energia para conseguirem voar como raios de luz. Acho que você já compreendeu. Poderia fazer algo para ajudar os colibris? Bom, vamos interpretar aqui, deixa eu ver se eu trouxe para vocês. Não trouxe setinhas, mas Mirabile é uma cidade, ele caminha pelas ruas lá de Mirabile. O pássaro Opala, o nome dele é Manhã, então é um personagem. Luande é o menino que aprecia pássaros, outro personagem. O problema aqui do conto é o quê? É que os colibris, eles estavam com dificuldade de buscar o alimento e eles estavam padecendo, eram os que mais padeciam nessa busca ao alimento. E Manhã, ela veio visitar Luande em sonho para pedir ajuda, para pedir que ele ajudasse os colibris, beleza? Então vamos lá? De acordo com esse texto, Mirabile é o nome de... Vamos ver lá no texto? Está explícito, olha só. O pássaro Opala falou a Luande que naquela época do ano, em dias de muito sol, apesar de Mirabile ser uma cidade florida, então a gente tem uma resposta aqui. Mirabile era um menino? Não. Era um pássaro? Também não. Era uma cidade. E a gente tem aqui provando que está explícito dentro do texto, beleza? Então vamos para a próxima. Qual o nome do pássaro que mais padecia por não encontrar alimentos? Professora, tem no texto? Tem, sim. Vamos lá. O pássaro Opala, que é amanhã, falou a Luande que naquela época do ano, em dias de muito sol, apesar de Mirabile ser uma cidade florida, os passarinhos não conseguiam encontrar alimento com fartura. Assim, os colibris que mais padeciam. Qual a alternativa que a gente encontra? A Manhã, B, Opala, C, Mirabile. Mirabile era a cidade, Opala era o pássaro que tinha o nome de Manhã. O que resta para a gente e que está lá no texto? Colibris. Os colibris eram os pássaros que mais padeciam por não encontrar alimentos. Beleza? Gostaram até aqui? Então, agora vocês vão levantar um pouquinho, vão beber uma água, ir ao banheiro se quiserem e a gente está aqui esperando vocês para continuar a nossa aula, beleza? Estou aqui esperando vocês.